Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aqui é a professora Hélida, e nessa aula nós iremos fazer a correção da atividade que eu enviei para vocês na segunda-feira, que estava falando de áreas, quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio, e lembrando que amanhã vocês irão fazer uma avaliação, né, com essas revisões aí desses conteúdos, tá? Com conteúdos que vocês já estudaram, tanto no ano passado, como já está estudando aqui comigo também, tá certo? Então, quem já enviou, corrija, quem não enviou, ainda está em tempo. Estou recebendo por WhatsApp, Messenger, pelos comentários, e-mail, então vocês têm aí várias formas de estar enviando a atividade. E era uma atividade assim, bem simples, eu coloquei mais para vocês treinarem as fórmulas, tá? Então, era mais questão aí de multiplicação, de usar fórmula também. O primeiro exercício pediu a área dessa figura, tá? Que figura é essa aqui, da número 1? É um quadrado. Por que essa figura aqui é um quadrado? Porque ele tem a base igual à altura. Tá vendo? A base vale 8 e a altura vale 8. Então, essa figura aqui é um quadrado. O quadrado é uma figura, né, geométrica que tem todos os lados iguais. Como é que você calcula a área do quadrado? É só você pegar o lado vezes lado, né, ou lado ao quadrado. Então, você pega o lado, que vale 8, e multiplica por 8, que dá quanto? 64. No caso, como é centímetro, a unidade medida para a área é centímetros quadrados. Então, bem simples aí. Aqui, qual é a área da região retangular cujas medidas são 24 por 12,5? Se ele fala região retangular, então ele está falando de um retângulo. Retângulo, ele já tem os lados opostos iguais. Ó. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado. E as medidas ele falou que é 24 por 12,5. 24 metros por 12,5 metros. Já tem até o desenho para vocês, né? Então, a área do retângulo, qual que é a fórmula? Você pega a base e multiplica pela altura. A área do quadrado também pode ser utilizado base vezes altura. Também dá na mesma. Mas só que o quadrado ele tem os lados iguais. Já o retângulo, os lados opostos são iguais. Então, quanto que mede a base? 24, você só teria que fazer isso aqui, ó. 24 vezes 12,5. Fazer essa multiplicação que você encontra a área. Que dá 300, certo? 300. Você pode fazer aqui, ó. 12,5 vezes 24. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 2, 10. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 2 dá 4. Mais 1 dá 5. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. 2 vezes 1, 2, né? Mais 1 não, que é 2. Então, dá 0, 0, 5 mais 5 dá 10, 2 mais 1 dá 3. Só que, como se trata uma multiplicação com vírgulas, tem que contar aqui, ó. Se tem uma casa depois da vírgula, você tem que andar com a vírgula uma casa também. Então, fica 300. Beleza? Então, vamos para o próximo. Exercício 3. Olha, a mesma coisa. Qual é a área do retângulo cuja a base mede 8 e a altura 3,5? Tá? Então, aqui sem muitas emoções, né? Porque o exercício, ele já te fala quanto que mede a base e a altura. Você sabe que para calcular a área do retângulo, base vezes altura, quanto que mede a base? 8 e a altura 3,5. Então, basta você fazer esse cálculo. 8 vezes 3,5, que dá 28. Certo? Centímetros quadrados. Unidade medida para a área é ao quadrado ali na unidade. Já 4 fala que é um triângulo.
E ele falou que a base mede 15 e a altura 7,5. Então, vamos construir aqui mais ou menos um triângulo. Ele falou que aqui tem 15 centímetros e que a altura, né? A altura é o lugar reto lá da figura, né? Onde tem um ângulo de 90. Quanto que mede essa altura? 7,5. Então, a altura é base vezes altura dividido por 2. Tá? A área do triângulo, como que você calcula? Base vezes altura dividido por 2. Pensa aqui, ó. É um retângulo. Tá? Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Imagina que eu pego esse retângulo aqui e divido ele ao meio. Eu apago essa parte aqui, ó. Se eu apagar essa parte aqui, não fica metade de um retângulo? Ou metade de um quadrado, né? Quadrado também é um retângulo. Então, por isso a gente divide por 2. Por isso que a área do triângulo você divide por 2. Que ele é como se fosse uma metade de um retângulo, metade de um quadrado. A base aqui mede quanto? 15, a altura 7,5, dividido por 2. Então, aqui você multiplica 15 vezes 7,5 e divide por 2. Aí, aqui no caso, 15 vezes 7,5 deu 112,5. Dividido por 2 dá 56,25. No caso, centímetros quadrados. Tá? Então, área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Do retângulo, base vezes altura. Do quadrado, lado vezes lado, mas você também pode usar base vezes altura. É porque ali nós temos a base e a altura iguais. Vamos para o número 5. Agora, falando de losango. Losango e trapézio, que era a segunda parte lá da lista. Losango também é uma fórmula fácil, né? Qual que é a diferença do losango com o quadrado? Né? Eles são bem parecidos. O losango, ele também possui todos os lados iguais, viu? Tem todos os lados iguais. Aqui também, ó, o quadrado também tem todos os lados iguais. Só que o losango, ele tem ângulos que não são de 90 graus. Pode ser 90 graus? Pode. Mas aí, quando esse ângulo é de 90 graus, ele vira um quadrado, porque o quadrado, ele tem os 4 ângulos retos, tá vendo? O quadrado, ele é retinho. Já o losango, ele já é mais angulado para os lados, tá vendo? Tem uma angulação aqui diferente, né? Ele mais tortinho. Então, o quadrado, ele pode ser um retângulo. O quadrado, ele também pode ser um losango. E ele é o quadrado, né? Porque ele é uma figura especial. O losango não pode ser quadrado. Então, é assim, ó, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Porque losango pode ter aqui, ó, uma angulação diferente. Ó, a gente pode colocar aqui 60, aqui também 60. E somar tudo aí dá 360. Tá? Então, mas o foco aqui é a área. Como é que a gente calcula a área do losango? Você vai pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Não é isso? Se esse losango, as medidas são 5 e 3, né? As diagonais. Diagonal é isso aqui, ó. Quando eu ligo os pontos. Então, vai ficar 5 vezes 3 dividido por 2, dá 15 dividido por 2, que dá 7,5 centímetros quadrados, que a gente está falando de área, certo? Olha a 6, também a 6 já é bem... Ele já fala, ó, as diagonais medem 37 e 24, usando a mesma fórmula. Ó, a área, diagonal maior, qual que é a diagonal maior? 37, qual que é a diagonal menor? 24 dividido por 2. Ó, 24 dividido por 2 dá 12. Então, basta fazer 37 vezes 12. 444. 444 centímetros quadrados. Tá vendo? Tudo aqui é bem subjetivo aqui. Ele já fala para você o que ele está querendo, certo?
E os outros dois últimos aqui, fala o seguinte: calcule a área do losango cuja diagonal menor mede 12, então diagonal menor mede 12 centímetros, e a diagonal maior é o dobro da menor. Se a menor mede 12, qual que é o valor ali da diagonal maior? 24. Então, a 7 ali vai ficar a diagonal maior, vale 24, vezes diagonal menor, que é 12, dividido por 2. Aqui você pode simplificar, ó. 24 com 2, que dá 12. 12 vezes 12 dá 144 centímetros quadrados. Beleza? Bem fácil, como eu falei, mas para a gente treinar essas fórmulas, para depois a gente começar a fazer os probleminhas. A área do trapézio, né, quem anotou aí, sabe que para você calcular a área do trapézio, você precisa pegar a base maior dele, base maior é o maior lado aqui, ó. Somar com a base menor, que é esse lado aqui, e essa soma você multiplicar pela altura e dividir por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Tá? O trapézio ele é uma figura que possui dois lados paralelos, ó, linhas paralelas, e os outros dois lados não são paralelos. Tipo, se eu pegar essa figura aqui, ele é o paralelogramo, ele não é um trapézio. Por quê? Esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui, ó, também é paralelo. Possui dois pares de retas paralelas. O trapézio, ele possui só um lado de lados paralelos. Beleza? E aqui já estava falando, ó, a base maior, mete quanto aqui? 15. Então, era continha, né? Para a gente poder resolver. 15 mais, qual é a base menor? 5. Altura 8 dividido por 2. Então, aqui vai ficar. 15 mais 5 dá 20. Aí aqui eu vou simplificar esse 2 com esse 8 para virar 4, né? 8 dividido por 2 dá 4. Então, você vai fazer 15 mais 5, que dá 20, vezes 4, que deu 80 centímetros quadrados. Certo? Então, foram exercícios bem tranquilos, né? Para vocês ir se acostumando com as fórmulas. Né? Eu também deixei para vocês, né, fazer os cálculos primeiro, para você ir treinando. Então, faça a correção dessa atividade. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. E amanhã também estou aí, se tiver alguma dúvida, se quiser pedir dica de alguma coisa, eu vou estar por aí, certo? Então, vejo vocês na próxima aula. Até amanhã. Tchau, tchau.